Você sente que você sempre cai nos mesmos padrões emocionais? Seja brigas, algum tipo de medo recorrente, vitimização, bloqueio, ou até certos tipos de dependência, enfim. Sabia que tudo isso a gente consegue também observar no mapa astral? E é sobre isso que eu vou comentar aqui com vocês no vídeo de hoje. Eu vou trazer 5 sinais no mapa astral que explicam por que você está sempre reagindo da mesma forma, cometendo os mesmos erros, caindo aí nesse loop de coisa que não é legal, né? Então, vamos entender como é que isso funciona. Bom, então primeiro de tudo, já quero deixar bem claro, né, que o mapa astral ele indica tendências. Ele não determina, né? O que a gente fala que a astrologia ela dá uma inclinada, mas ela não determina. A astrologia inclina, mas não determina. Então, de repente, nossa, Marta, me identifiquei com a maioria das coisas, mas eu não sou assim. Tá bom, é só uma inclinação. Sempre a gente olha o histórico da pessoa, como foi a vida dela, as situações pelo que ela passou, enfim. O mapa astral a gente olha inteiro, obviamente, e também a gente precisa conhecer a pessoa, a história de vida dela, para bater, né, o martelo, e isso só feito em consulta mesmo. Mas esses sinais, né, se você tá passando por isso, ele já consegue te trazer, assim, uma ideia de por que isso acontece e até como sair dessas situações. Então, quando a gente fala, assim, de padrões emocionais, geralmente, né, a gente fala muito de lua, de alguns signos e alguns planetas específicos, e é nisso que eu vou focar. Então, muito bem, começando por ela, maravilhosa, a lua, porque a lua é o nosso centro emocional, o signo que a lua tá mostra como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida, como a gente sente as coisas. E a casa onde a lua está, né, a casa do mapa astral que indica as áreas da vida, mostra onde, em que situações você sente aquilo mais forte. Então vamos de exemplos para ilustrar melhor para vocês. Uma pessoa que, por exemplo, tem lua em câncer na casa 4, ela pode demonstrar alguns padrões de apego, medo de perder, dificuldade de se libertar de questões familiares, questões do passado, sabe? Então, tem todas essas questões. Já uma lua, se fosse uma lua em aquário, por exemplo, na mesma casa já teria provavelmente uma dificuldade de se conectar emocionalmente de maneira profunda, de se entregar, porque aquário é um signo mais, né, assim, libertário. Ele não se conecta profundamente, né? Ele é mais racional do que emocional. Pode ser uma pessoa que busca, em vez de criar vínculos, que a casa 4 fala sobre isso, ele busque por liberdade. Né? Então tem essa troca aí. Vocês conseguem ver como é diferente? Só de mudar o signo, a gente tá falando aqui, eu dei o exemplo da casa 4. Mas só da gente mudar o signo já muda tudo, né? Parece até que é o oposto. E a lua na casa 4? Geralmente, quando a lua está na casa 4, eu vou falar geralmente porque o que eu falei no começo do vídeo vale, tá, gente? Existem todas as inclinações, mas eu não posso falar que todo mundo que tem lua na casa 4, porque eu não conheço a pessoa e não conheço o mapa astral dela inteiro, tá? Só reforçando. Mas quem tem lua na casa 4, geralmente, padrões emocionais, eles vêm lá da infância, da relação que ela teve com o lar, com os pais dela, com as figuras de autoridade que ela teve. Já uma lua, se fosse de casa 7, os padrões emocionais poderiam estar mais ligados aos relacionamentos. E assim por diante, tá? Dependendo da casa do mapa astral. Já tem vídeo aqui completinho sobre as casas do mapa astral, vou deixar aqui pra vocês, que eu falo, né, explico o que cada casa significa. E de repente vocês podem voltar lá naquele vídeo e ver, né, poxa, eu tenho lua de repente na casa 11, que é a casa 11, tá? E aí você dá uma olhada já pra ter uma noção mais ou menos. O segundo ponto tem relação com os elementos de água e os padrões emocionais. Então, peixes, câncer, escorpião, ter muitos planetas ali, ter planetas, né, ou pontos importantes, como sol, lua, ascendente, né, ter água forte no mapa, indica uma profundidade emocional muito grande, alta sensibilidade, aí o que pode vir a acontecer. Pode ser uma pessoa que acaba absorvendo muito das emoções alheias, então ela tá num ambiente que tá um pouquinho mais carregado, alguém que tá um pouquinho mais, né, fora do seu padrão ali normal, uma pessoa muito triste, muito raivosa, ela acaba pegando aquilo tudo pra ela, porque signo de água são as esponjinhas, né? Então eles absorvem tudo. E aí fica aquela coisa, né? Absorver as coisas dos outros. A nossa já é de fragilidade, você vai ficar absorvendo as coisas dos outros, fica uma coisa pesada. Não pode ser o tipo de pessoa que tá sempre com um padrão de tá carregando o problema dos outros nas costas a vida inteira. Ou também pode ser aquela pessoa que morre de medo de ser ferida e por isso ela fica sempre fechadinha. Ou pior, não sei se é pior, mas ou também acaba se vitimizando por tudo que acontece. E aí, óbvio, né? Existem situações que a gente realmente é vítima, mas é sempre aquela história de o que você faz com o que aconteceu com você. Então, de repente, alguém, ai não, Marta, mas essa pessoa realmente pisou na bola comigo, tal. Óbvio que isso pode acontecer, mas aí o que você vai fazer com isso? Você vai ficar a vida
passar a vida inteira colocando como vítima e não vai fazer nada pra mudar isso? Complicado. Vai se fechar pra outra, essa pessoa no relacionamento ela não foi legal comigo, então eu não quero mais saber de ninguém. A gente tem livre-arbítrio, mas aí a sua vida pode ficar até um pouco mais complicada, né? Então, pode ter esse padrão de vitimização ou então de bloqueio emocional, né? Não consegue mais ter relação com nenhuma outra pessoa. Então, se você tem muitos planetas em signo de água, ou então lua em signo de água, é comum você repetir padrões de medo, fuga, vitimização pessoal, tá? Isso aí pode acontecer. E aí não me entendam mal, tá? Eu sou de peixes, né? Eu sou de um signo de água. Então, não é que o signo de água é errado. Ele é maravilhoso. Todos são maravilhosos, têm suas qualidades e tem suas sombras. O negócio é saber colocar um limite entre o que você sente e o que o outro sente pra não deixar se misturar tudo, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que procurar o equilíbrio. E aí o equilíbrio é essa barreira. Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não tem nada a ver comigo, eu não vou pegar pra mim, porque senão minha vida vai virar um caos. Muito bem, o terceiro ponto é ter lua na casa 12 ou ter aspectos muito fortes com Netuno. Porque o que isso pode indicar? Mais uma vez, vitimização, pode trazer uma sensação de que você nunca é suficiente, que tem alguma coisa faltando, e até uma dificuldade de se impor, aquilo que eu falei dos limites, então isso também pode acontecer. A pessoa pode se sentir um pouco vítima do mundo, mas tem que tomar cuidado porque às vezes é só o padrão interno dela que tá se repetindo. Você tá repetindo situações, né, dolorosas que você sabe que só te faz mal, né, no final das contas. E aí não entenda isso como, nossa, realmente isso é uma fraqueza minha, eu tô todo errado, sou uma porcaria. Não, isso pode ser uma parte de uma sombra que você tem, isso só precisa ser reconhecido. Então não é que tem um problema, é um problema. Gente, defeito, né? Eu não gosto de falar defeito, mas desafio numa pastoral todo mundo tem, uns mais, outros menos. Isso é só um desafio que você vai superar sim, que agora que você reconheceu, você consegue trabalhar nisso. O quarto ponto, mais uma vez, se relaciona com a Lua, na casa 4 e os padrões que são ligados à família. A casa 4, ela fala de passado, família, nossa infância, como é que foi o nosso lar, nossa base emocional. E aí a Lua, lá ela mostra como você foi cuidado, ou então se de repente não teve nenhum cuidado. E como isso vai se repetir agora no seu lar como adulto, nos seus relacionamentos e nas outras áreas da sua vida também. Porque como eu falei, a nossa base emocional foi aquilo que a gente aprendeu relacionado aos sentimentos, às emoções. E aí você tende a replicar isso lá na sua vida adulta. Por exemplo, uma lua de casa 4 que tem Saturno. Pode ter questões relacionadas a medo de se afastar da família, pode sentir um peso muito grande, sabe? Uma responsabilidade muito grande. De repente, dependendo do signo, claro, mas de repente pode ter aquele sentimento de não, eu não posso sair daqui nunca, eu devo toda a minha vida aqui à minha família, minha mãe, meu pai. É aquele medo de ser ingrato, né? Traiçoeiro, assim, eu vou viver minha vida, então uma ingratidão, tô deixando eles aqui. É por aí. Então, geralmente, quem tem lua na casa 4 vai levar tudo isso, todos esses padrões internos, emocionais, familiares para a vida adulta. A questão, né, pode ter padrões relacionados à insegurança, a medo de perder, pode ser uma pessoa apegada à família e aí em excesso, né, porque já que tá trazendo problemas, né, que nós estamos falando aqui de padrões que atrapalham a gente. Então, seria assim no extremo, aquele apego extremo ao lar. Porque esse apegado à família é normal, mas aquela coisa de extremidade, como eu falei, se sentir mal por viver a própria vida, aí já não é, né, tão normal assim, vamos combinar. E o quinto e último ponto é a Lua com aspectos tensos. Com quem que vocês acham? Exatamente. Com Saturno ou Plutão. Já falei de Saturno, mas agora falando especificamente de Saturno e Plutão. Aspectos tensos, o que são aspectos, né? A conversa que os planetas têm. Aspectos tensos, quais são? Quadratura e oposição, principalmente, né? São aspectos maiores. Então, o que pode aparecer aí? Quais são os padrões? Pode ter padrão de ressentimento, medo de expressar as suas emoções, se sentir muito reprimido, ser muito crítico consigo mesmo, né? Então aquela pessoa que, o que eu tô sentindo é besteira, que não sei o que fica se punindo por sentir as coisas, sabe? Se criticando, se achando a pior pessoa do mundo, quando na verdade é só a demonstração de que ela é humana, né? Que ela comete erros e que ela não tem que ficar se auto-vigiando o tempo inteiro. E aí aspecto tenso de Lua com Plutão, padrão de ciúme, controle, aquela coisa do medo de perder, pode até virar aqueles relacionamentos muito obsessivos, controladores, manipuladores, e aí de repente você tem isso e você fala, mas eu não sou assim, Marta. É o que eu falei, tem que ver o contexto inteiro do mapa, saber a história de vida da pessoa, mas é um indicativo de que isso pode acontecer, tá? E aí entendam que isso, na verdade, acaba se tornando até um mecanismo de sobrevivência da pessoa, por conta de tudo que ela passou. Foi assim que ela aprendeu a sobreviver, e aí ela acaba repetindo tudo isso. E aí por isso que é importante, né, a gente ter conhecimento, trazer isso à luz, e trabalhar efetivamente para lidar com
todas essas questões. Então, Lua em quadratura ou oposição com Saturno, com Plutão, pode ajudar a gente a entender, porque tem gente que, não importa o que aconteça, ela é sempre insegura, é sempre uma pessoa extremamente ciumenta, mesmo que esteja num relacionamento que o outro não dê motivos, né, pra nada disso acontecer. E também aquele tipo de gente que é paralisada, sabe, emocionalmente, acontece alguma coisa, ela não, nossa, não sei o que fazer. Não que seja um trauma, né, não é uma situação traumática nesse caso, mas paralisada emocionalmente de não saber pra que caminho ir, né, aquela coisa que ela tá sentindo muito, ela não sabe lidar e aí ela congela. Ela trava e fica ali naquela estagnação, não consegue sair daquilo, muitas vezes levando, né, esse bloqueio emocional aí por anos e anos. Então, eu só trouxe tudo isso pra vocês, que é pra vocês lembrarem. São indicativos, não são sentenças. E aí, de repente, se você se identificou com isso, é aquela história, né? O que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente ou com as coisas que a gente descobre sobre a gente. E aí, isso não é papel da astrologia. Claro, a astrologia, ela traz essas coisas à luz, mas sempre procurem profissionais aí da área da saúde mental, tudo mais, profissionais qualificados pra poder ajudar vocês com tudo isso. Porque aí você já chega e já fala, ó, percebo que eu tenho padrões tal, tal, tal. E aí o profissional vai conseguir te indicar qual que é o melhor caminho para você conseguir tratar isso e viver uma vida mais leve, né? Porque também tem isso, não é só porque tá no seu mapa que, está no meu mapa, então eu nunca vou aqui para sempre, né? Não, muitas vezes tem coisa no nosso mapa aqui, nossa, ficou muitos anos, né, lá na sua vida pegando aquilo no seu pé e aí você trouxe sua consciência e conseguiu resolver. Então, não é uma sentença. Okay? Na verdade, pode até estar apontando, né, um caminho aí de cura para você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, só colocar aqui nos comentários. E se vocês quiserem que eu traga especificamente sobre algum aspecto aí do mapa astral que vocês têm dúvida ou que vocês acham, né, que pode estar interferindo de alguma forma com vocês, coloca aqui também, tá? Super estou aberta a sugestões, temas de vídeo que vocês querem ver. Espero que esse vídeo consiga ajudar vocês, se vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, numa próxima. Um grande beijo. Tchau!